Estamos aqui de volta para falar da parte 3 dos vídeos. Nós gravamos o vídeo 1, o 2 e agora estamos tratando da parte 3 sobre escatologia. Então, eu mostrei para vocês no primeiro e no segundo vídeo que a grande tribulação seria um tratado que Deus tem com Israel e não com a igreja. Peço que você abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo número 9. Daniel, capítulo número 9, versículo número 4. Só para você ter uma base que a tribulação será para Israel e não para a igreja. Amém? Então diz assim a palavra do Senhor, do capítulo número 24. As 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar o sacrifício, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e fazer justiça eterna e selas a visão e a profecia para o ungido e o santíssimo. Então a santa cidade nós entendemos Jerusalém, o povo de Daniel, o judeu. Então isso é que a palavra diz. Então nós entendemos claramente que a grande tribulação será sim para Israel, para o povo judeu e não para a igreja. A Bíblia nos mostra aqui no livro de Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 7, diz assim: Eis que venho com as nuvens, e todos os olhos verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentará sobre ele. Sim, amém. Então nós vejamos que por que nós acreditamos que o arrebatamento da igreja vai ser antes da grande tribulação? Porque o que acontece? No arrebatamento da igreja, Jesus virá até as nuvens. E na segunda vinda, na segunda etapa, como alguns dos irmãos falam, Jesus vem e colocar os pés sobre o monte das oliveiras. Observe aqui no livro de... Quero que os irmãos acompanhem comigo, aqui na palavra do Senhor Jesus, Zacarias. Zacarias capítulo de número 10. Não, Zacarias capítulo número 12, verso 10. Diz assim, ó. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o meu espírito de graça e de súplica. Olharão para mim o que transpassara e chorarão por ele, como que chora pelo filho único. Chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então nós entendemos aqui que a grande tribulação será sim para Israel. Esse capítulo de número 13, versículo de número 6 diz assim: E se alguém lhe disser, que feridas são estas nas tuas mãos? Dirá eles, são feridas com quem fui ferido na casa dos meus amigos. No caso, o povo de Israel. No capítulo de número 14 do livro de Zacarias 14, verso número 4, diz assim: E naquele dia estará os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está de fronte de Jerusalém. Então nós entende, ó, no arrebatamento da igreja, Jesus irá sobre as nuvens, até as nuvens. Na segunda vinda, na segunda etapa, Jesus virá. Jesus vai vir sobre o monte das oliveiras, colocar os seus dois pés em cima do monte das oliveiras. Eu creio que está ficando bem claro para você. O apóstolo Paulo, ele diz que da mesma forma, aquele senhor que subiu é o mesmo que descerá. Deixa eu ver se eu encontro aqui esse versículo para vocês, para que nós possa entender melhor. Não quero deixar muito longo, mas eu quero que você somente, simplesmente entenda. Primeiro a Tessalonicenses, capítulo 4, versículo número 16 e 17, diz assim, o 16, diz assim, ó.
Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados, juntamente com ele, nas nuvens, e estaremos com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, aqui o que acontece? No arrebatamento da igreja, Jesus não vai vir para a terra. Jesus simplesmente vai vir até as nuvens. Como ele disse lá no livro de João, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou eu vos preparar lugar e voltarei outra vez. No livro de Mateus, para confirmar, Mateus, capítulo de número 26, no versículo número 64, diz assim, disse-lhe Jesus, o próprio Jesus dizendo, disse-lhe Jesus, tu o disseste. Digo vós, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Pai, vindo sobre as nuvens do céu. Você entendeu? Então, no arrebatamento da igreja, Jesus vai vir até as nuvens. Na segunda volta, ao qual todos os olhos verá, o que está em Apocalipse, todos os olhos verá, até mesmo aquele que os ultrapassaram, na segunda vinda de Cristo, ou na segunda etapa. E lá no livro de Zacarias capítulo 14, que nós lemos o versículo 4, ele diz que os pés do Senhor está sobre o monte das oliveiras do qual, que é Jerusalém. E nós lemos lá no livro de Daniel, capítulo 9, versículo número 24 em diante, ele diz que a tribulação, as 70 semanas será para o teu povo e para a santa cidade. Amém? Eu acredito que ficou mais ou menos, irmão, entenderam mais ou menos, mas você pode estar repetindo várias vezes, acompanhando com a sua Bíblia, e você vai decorar e vai aprender sobre um pouco sobre escatologia. Se você gostou, ou se você ainda não assinou o canal, assine o canal, compartilhe com seus irmãos e dê seu joinha, porque toda vez que eu gravar um vídeo, o YouTube vai estar enviando para você. Amém? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tchau, tchau.